Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do SEM. E este vídeo é de número 68, onde nós vamos estudar a seção 7, o corpo como meio de comunicação, do capítulo 8, a jornada de volta. Então, como nós sempre propusemos, vamos fazer a leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte. E hoje nós vamos abreviar e colocar somente alguns parágrafos, pois essa sessão é bem extensa para que o vídeo não fique muito longo. Mas vamos lá. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares essa interpretação. Tu a estás aceitando simplesmente por acreditares que o ataque pode te conseguir algo que queres. Se não acreditasses nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas depressão. Quando um filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos, uma vez que ele só pode se achar neles, se excluiu da salvação. Então, a nossa identificação com o corpo nos faz sentirmos deprimidos. E quem não se identifica com o corpo? E tal é essa identificação que nós o constituímos como se fosse a nossa identidade. E no corpo, nós estamos sujeitos a todo o tipo de sofrimento, de dor, pois essa é a nossa identificação com essa limitação que nós julgamos que somos. E essa é a interpretação dada para o ego daquilo que você pensa que você é. Agora aqui ele continua com uma interpretação dada pelo Espírito Santo para o corpo. Lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação, sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não consideras os corpos somente como meio de juntar as mentes e uni-las com a tua
e a minha. Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Então, para o Espírito Santo, o corpo é somente utilizado para comunicação, para união de nossas mentes, para extensão de sua sabedoria através da mente. E o corpo é que comunica isso através dele na nossa mente. Então, ele diz aqui, essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Então, o corpo, por si mesmo, não tem valor. O valor que é dado ao corpo é o valor que nós damos pela mente ao corpo. E a mente pode estar ligada, sendo direcionada pelo espírito, que vai fazer, através do corpo, uma união nela mesma, porque ele vê tudo unido, ou vai ser como uma interpretação do ego, aquilo que separa, aquilo que é individual. Então, são essas duas formas que podemos utilizar o corpo como um instrumento de separação ou como um instrumento para comunicar a união que há através da mente, e não como uma separação. E ele diz que a gente pode utilizar o corpo para o ataque, exatamente por acreditarmos que estamos num corpo. E ele diz aqui que a gente utiliza o ataque para conseguir aquilo que nós queremos. Se usas o corpo para ataque, isso te causa dano. Se tu usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Percebe como que é feita a utilização do corpo? Ou seja, dizendo que nós não somos este corpo que achamos que é nossa identidade. Então, como que ele diz aqui? Se utiliza o corpo para ensinar que o corpo não é a sua identidade, vais compreender o poder da mente que está em ti. E através do corpo nós podemos alcançar a mente daqueles que acreditam que são corpos. Agora, se usa o corpo para isso, e só para isso, não podes usá-lo para o ataque.
a serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Então, como ele falou aqui no início, o corpo é um meio de comunicação. E aqui ele vai frisar dessa forma: a comunicação acaba com a separação. E o ataque a promove. Então, o espírito utiliza do corpo para se comunicar. E o ego utiliza do corpo para o ataque. E aqui ele ainda fala: o corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido, de acordo com o que a mente acredita que ele seja. Porque ele por si só, igual ele diz aqui, ele não tem nenhum valor. Vamos para o parágrafo 6. Regozija-te, pois pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer. Tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a sua santa vontade para ti, quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as suas dádivas, mas tu acreditas que as retirastes dele. Em nome de Deus, não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome é o teu. Então, o que quer dizer? Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, pois ele determinou aquilo que nós somos e colocou toda a glória sua em nós. E a sua vontade é nossa vontade. Já em outro capítulo ele diz que nós podemos desobedecer essa vontade. E aí, nessa desobediência, criamos as condições que nós vamos ter que lidar durante a nossa permanência neste corpo. E vamos nos sentir extremamente diminuídos. Aqui ele tem uma frase que ele fala aqui no parágrafo 10. A cura é o resultado de usar o corpo somente para comunicação. Então, nós utilizamos os corpos nossos somente para comunicação? Não é uma boa questão? Tal qual nós usamos nossos corpos,
nós vamos receber o resultado das nossas crenças. E não há como escapar disso, pois usamos os nossos corpos de forma equivocada. Utilizamos eles para o prazer, nada contra o prazer, mas ele não foi feito só para isso, ele foi feito para a comunicação, como diz aqui. Como isso é natural, cura fazendo com que ele seja íntegro, o que é também natural. Toda mente é íntegra e a crença em que parte dela é física ou não é mental é uma interpretação fragmentada ou doentia. A mente jamais será física. Ela utiliza do físico. Aqui ele fala, não é possível se fazer com que a mente seja física, mas ela pode ser manifestada através do físico, se usa o corpo para ir além de si mesma. Tentando alcançar o que está fora, a mente se estende. Ela não para no corpo, pois, se o faz, é bloqueada em seu propósito. Uma mente que foi bloqueada permitiu a si mesma ser vulnerável ao ataque, porque voltou contra si mesma. E é o que nós fazemos. Ao nos identificarmos somente como um corpo, nós não compreendemos a extensão da mente. E sim achamos que somos nós como um corpo que estamos nos estendendo. A remoção dos bloqueios é, então, o único modo de garantir ajuda e cura. Ajuda e cura são expressões normais de uma mente que está trabalhando através do corpo, mas não no corpo. Ela trabalha através do corpo, mas não no corpo. Se a mente acredita que o corpo é sua meta, vai distorcer sua percepção do corpo e bloqueando a sua própria extensão, além dele, vai induzir a doença, fomentando a separação. Perceber o corpo como uma entidade separada não pode senão fomentar a doença, porque não é verdadeiro. Um meio de comunicação perde sua utilidade se é usado para qualquer outra coisa. Usar um meio de comunicação como um meio de ataque é uma óbvia confusão do propósito. Então, conforme nós damos pela mente a destinação do corpo, é aquilo que nós vamos identificar como realidade. Se a mente para no corpo, está totalmente identificada com o corpo e não se estende, nós vamos achar que somos corpos e nos reduzimos a essa identificação. E ao fazer isso, nos sentimos separados, pois vamos deduzir que nosso irmão também está em um corpo, e é um corpo. Essa é a estratégia do ego para manter a separação.
Comunicar é unir e atacar é separar. Como podes fazer ambos ao mesmo tempo, com a mesma coisa e não sofrer? A percepção do corpo só pode ser unificada por um propósito único. Isso libera a mente da tentação de ver o corpo sob muitas luzes e o entrega por inteiro à única luz na qual ele pode ser realmente compreendido. Confundir um instrumento de aprendizado com uma meta do currículo é uma confusão fundamental que bloqueia a compreensão de ambos. O aprendizado tem que conduzir para o que está além do corpo, até o restabelecimento do poder da mente nele. Isso só pode ser realizado se a mente se estende a outras mentes e não se detém na sua extensão. Essa detenção é a causa de toda enfermidade, porque só a extensão é função da mente. Então, aqui ele sempre está colocando essa questão. A mente não pode estar estagnada. Ela sempre está estendendo. O que seria estender? Ela sempre está unindo. Ela, em si, é uma mente só. Ela não está separada. Ela não está fragmentada. Então, por essa consciência, por essa realidade mental, nós não estamos separados. Nós pensamos que somos divergentes, diferentes uns dos outros, pois nós não conhecemos o nosso verdadeiro estado mental de união. E é através desse estado de união que a mente se estende a todos. E aqui ele, também no parágrafo 13, ele tem uma frase que diz aqui: o oposto da alegria é depressão. Ver um corpo como qualquer outra coisa, exceto um meio de comunicação, é limitar a tua mente e ferir a ti mesmo. E, como ele já disse, se vê como um corpo, você está destinado à depressão. Tu não és limitado pelo teu corpo e o pensamento não pode se fazer carne. Entretanto, a mente pode ser manifestada através do corpo, se vai além dele e não o interpreta como limitação. Sempre que vês outra pessoa como limitada ao corpo ou pelo corpo, está impondo esse limite a ti mesmo. Estás disposto a aceitar isso, quando todo o propósito do teu aprendizado deveria ser escapar das limitações, como nós já falamos. Essa identificação nos limita, é que estabelece a nossa limitação. Eu diria, a nossa prisão de estarmos encarnados num corpo e nos considerarmos só isso sendo a nossa identidade. E nisso, como ele fala, nos traz depressão, não só depressão, sofrimento, toda a decorrência daquilo que nós temos que passar
desde doença até o fim desse corpo, que significa para nós a morte. É isso que nos acarreta essa identificação. E aqui no último parágrafo desta sessão, nós saltamos alguns, ele fala o seguinte: não permitas que tu mesmo sofras os resultados imaginários do que não é verdadeiro. Liberta a tua mente da crença segundo a qual isso é possível. A completa impossibilidade disso está a tua única esperança de liberação. Mas que outra esperança poderias querer? A libertação das ilusões está apenas em não se acreditar nelas. Não há nenhum ataque, mas há comunicação ilimitada e, portanto, poder e integridade ilimitados. O poder da integridade é extensão. Não detenhas o teu pensamento neste mundo e assim abrirás a tua mente para a criação em Deus. Então, o que ele diz aqui? Não permitas que tu mesmo sofras os resultados imaginários do que não é verdadeiro. Então, uma questão central disso, da nossa ilusão, é que nós somos esse corpo e que nele nós padecemos. E isso não é real, pois isso é aquilo que nós acreditamos e damos valor a isso. E quando nós percebemos que o corpo é só um instrumento para a comunicação do espírito, mas que eu não sou este corpo, que eu penso que sou, e sim, eu sou aquilo que dirige esse corpo e que manifesta em todos aí nós desmistificamos essa falsa realidade que nós criamos para nós mesmos. Pois eu não sou aquilo que penso que sou. Olha que estranha confusão que nós criamos em nós mesmos. Pois a mente também é um instrumento utilizado pelo Espírito. E, se eu sei o que sou, a mente vai ser guiada por aquilo que você é e que todos nós somos. E não pela identificação dela em você, desligada do espírito daquilo que você é, dizendo que você é, mas que você não é. Que é o ego dizendo que você é um corpo e que está limitado a este corpo e que está sujeito a todas as suas leis por estar neste corpo. Isso
Isso foi a nossa decisão errônea de fazer um pacto com o ego. Está aqui, num corpo identificado com ele, como se fosse a sua realidade. Quando isso é visto e não se dá valor a isso mais, o que pode transparecer nisso é a sua desidentificação com aquilo que não é real. Corta-se o pacto que você fez com o ego. Corta-se a ilusão daquilo que não somos para viver aquilo que nós realmente somos. E nessa desidentificação com aquilo que não é real, você se verá em todos, pois aí não vai ter mais você nem os outros. Tem um Espírito que guia a mente para fazer com que ela se identifique com ele. E dessa forma, essa identificação com o ego também desaparece. Essa identificação com a separação num corpo desaparece, pois o espírito também não é matéria, mas pode, através da mente, manifestar na matéria. E nós, nesta manifestação, comumente, nos confundimos com a matéria e não com aquilo que manifesta a matéria. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha eterna gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 8, ainda continuando sobre essa explanação do corpo. O corpo como meio ou fim. Até lá. Gratidão eterna.